Muito bom dia, agronegócio. Eu sou Letícia Guimarães. Hoje vocês estão vendo essa carinha um pouquinho diferente por aqui. Geralmente eu estou conversando com vocês pelo chat aqui do Bom Dia Agronegócio, mas hoje eu estou aqui substituindo a Carlinha Mendes, porque ela está cobrindo um evento, perdão, que é o GAF, que é um grande evento sobre a cultura do agronegócio brasileiro. Inclusive, vocês fiquem ligados para conferir os conteúdos que ela vai trazer aqui para nós no Notícias Agrícolas. Então, fiquem tranquilos que essa é só uma substituição rápida. Logo vocês vão ter a Carlinha de volta aqui, então, no Bom Dia Agronegócio. Mas, se eu tô aqui na frente, vocês não precisam ficar quietinhos aí no chat, não. Vão mandando notícias de vocês, de onde vocês estão falando, como que estão a condição dos plantios aí na região de vocês, clima. Vamos conversando por aqui que no final a gente traz, então, vocês na sessão do Fala Produtor, tá certo? Então, hoje a gente já começa com as informações de que a soja ontem, na quarta-feira, ela fechou no vermelho, puxada também pelo farelo de soja que caiu e pelo câmbio. Mas antes da gente começar a trazer os nossos destaques, vamos à rodada de preços. Vamos lá então, vamos falar como que tá aqui. Eu vou dar até aqui uma atualização na página de cotações para a gente saber como é que estão as informações. A soja nesse momento tem uma leve alta aqui de 0,36%. O milho ele tem queda de 0,14% e o trigo também lá em Chicago, isso eu estou falando, né, bolsas de Chicago, o trigo ele tem uma alta de 0,34%. E a gente tem também as informações aqui de outras commodities. A gente tem aqui, ó, o dólar nesse momento, ele tem aqui uma leve queda, então, de 0,10%. E aqui, opa, perdão, me perdi aqui, pessoal. Mas vamos lá. A gente tem essa situação para o dólar no momento. E aí, quando a gente fala de preços de soja, como a gente estava comentando antes, né? Ontem a gente teve a soja em queda, o fechamento da soja, inclusive daqui a pouco eu vou trazer as informações para vocês, né? Foi uma queda do farelo junto com um repique do dólar, que a gente está vendo essa volatilidade muito grande, tanto para o dólar quanto para o farelo, acabou então trazendo para baixo esses preços, e são essas condições que a gente tem. E quando a gente olha para o mercado asiático, informações da Agriinvest Commodities, informações que partem do Vanin, né, do Eduardo Vanin, a gente vê aqui, ó, a soja na Bolsa de Chicago, aqui, ó, subindo 5 pontos, o óleo de soja 0,42 pontos, né, e o farelo tem uma queda, como eu comentei com vocês, né, que ontem fechou em queda o mercado do farelo de soja, acabou fechando a soja em queda também ontem, né, levada pelo farelo, caindo 0,50 pontos. O milho também cai 0,50 pontos e em Dalian, o farelo ele tem uma alta de 12 pontos, o óleo de soja em Dalian também uma alta de 24 pontos e o milho sobe um pontinho em Dalian. E qual que é a informação? O mercado está azedo na China, as ações de consumo voltaram a pesar, o yuan voltou à casa dos 7,30, mínima de mais de 8 meses, e as commodities continuam caindo pela combinação do menor crescimento do dólar, do menor crescimento, perdão, e do dólar forte. Então, falam que a China pode leiloar, inclusive, 7 toneladas de milho importado, o que não ajuda no balanço global, quando a gente fala de estoques globais para o cereal. A oferta de cereais importados da China está escassa, isso porque a janela de arbitragem se fechou e as cotas de importação de milho e nas zonas livres de tarifas já foram tomadas, cotas, então, de 3,5 milhões de toneladas, que são válidas entre janeiro e dezembro, tá certo? Então, agora, sem mais delongas, vamos às nossas notícias da manhã. E a gente começa falando justamente a respeito dos preços da soja. A gente tem aqui informações apuradas justamente pela nossa Carlinha Mendes, nossa especialista que sabe muito de soja, e ela trouxe no encerramento, então, do dia de ontem, da quarta-feira, a informação de que a soja, ela despencou, levada pelo dólar, e a gente tem também um complemento aqui,
do Vanin, né, do Eduardo Vanin, que o preço da soja ele terminou em queda no dia de ontem, justamente porque houve esse repique do dólar e também o farelo de soja caiu e acabou levando os preços da soja junto. E o que acontece? A gente tem essa combinação do câmbio aqui no Brasil que está subindo e isso acaba tornando a soja brasileira mais barata em relação à soja americana. E a gente tem também o farelo argentino, que também vem sendo descontado para agosto e setembro e também acaba mexendo nesse balaio. Então vejam só as informações que a Carlinha Mendes apurou. O mercado da soja teve uma quarta-feira bastante volátil, como tem sido, né, nos últimos dias, o mercado de grãos, e testou os dois lados, mas acabou encerrando o dia com pequenas quedas entre 0,50 e 4,50 pontos nos contratos mais negociados. Então, essas são as informações que a gente tem. E olha só, parte das perdas em Chicago, segundo explicaram analistas de mercado da Agriinvest, se deu pela disparada no dólar frente ao real, olha só. E a gente tem também as questões políticas, né? A gente tem tudo isso que mexe, né, que vai ali colocando tudo no caldeirão e vai se mexendo. Olha só a informação que a Carlinha traz pra gente. Uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que trouxe repercussões. Uma fala do presidente, ele voltou a afirmar que mais cortes de gastos não serão necessários para se a arrecadação aumentar. Então, abre aspas para o presidente. Como a gente pode falar em gasto se a gente está abrindo mão de uma quantidade incrível de recursos que os empresários têm que pagar? Fecha aspas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa forma, então, o dólar ganhou mais força ainda, né? A gente sabe, o dólar ele é uma variável ali de risco, né? Então, se a gente tem ali uma incerteza política ou econômica em alguns países, a gente está tendo ali, então, guerras acontecendo no Oriente Médio, guerras acontecendo na Europa. A gente tem aqui no Brasil essa incerteza política, a gente tem golpe de Estado, a tentativa na Bolívia. Então, tudo isso gera um caldeirão de incertezas e investidores vão correr para onde? Para onde é seguro, vão acabar correndo para o dólar. Então, a gente vê esse repique acontecendo, tá certo? Então, uma fala também do Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting. Ele aponta que os negócios no Brasil estiveram próximo de 3 mil toneladas de soja com preços entre R$ 1 a R$ 2 por saca mais altos que os registrados no dia anterior. Então, veja só, com o dólar subindo, o preço da soja em reais acaba ficando mais atrativo, aquilo que falou o Eduardo Vanin da Agriinvest. E é esse cenário que a gente tem nesse momento. E, claro, a gente vai seguir acompanhando como que vão ficando os fundamentos, como que vão ficando a questão da volatilidade que vai para Chicago e que acaba precificando a soja aqui no Brasil. E, ainda segundo Eduardo Vanin, de curto prazo, a gente deve ver mais quedas nas condições das lavouras e prováveis reduções de áreas plantada e colhida nos Estados Unidos. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque amanhã, sexta-feira, dia 28 de junho, é dia de relatório, são 2 relatórios do USDA, e a gente vai falar daqui a pouquinho, é o nosso segundo destaque do dia. E a gente vai, então, com as informações do relatório do USDA, ou USDA, se você prefere a pronúncia norte-americana, e essa análise do Eduardo Vanin da Agriinvest justamente sobre esses relatórios. Então, são 2 relatórios, um de estoques trimestrais e o outro, então, que deve trazer, que é o mais importante, que deve trazer, então, a revisão de intenção de plantio lá nos Estados Unidos. E, claro, a gente precisa ficar muito atento nisso, tanto em relação a milho quanto em relação à soja, porque isso acaba mexendo também aqui com os nossos negócios no Brasil. Então, o que o Vanin ele traz para a gente de expectativa? Lembrando, expectativa, né? Então, amanhã a gente vai conferir de fato o que esses relatórios trazem para a gente e o que eles vão mexer nos números, nas nossas tabelinhas, então, de preço. O relatório de estoques trimestrais deve ser negativo, mostrando que o produtor americano, tanto para a soja quanto para o milho, anda segurando bastante os grãos na fazenda, né? E isso já havia, lembrando no relatório anterior, que foi divulgado lá em março desse ano, o relatório ele já trouxe um apontamento justamente sobre isso, que o produtor ele estava carregando ainda esses grãos guardados na fazenda, então com os estoques assim registrados em maiores patamares em 15 anos lá nos Estados Unidos, e isso deve ser repetido, a gente deve ver esse mesmo cenário nesse relatório, então, de estoques trimestrais que deve ser trazido amanhã pelo USDA. O segundo relatório, como eu disse, é o mais importante, que é o relatório de intenção de plantio
lá nos Estados Unidos. E o que a gente deve ver, então, segundo o Eduardo Vanin? Essa intenção de plantio, esse relatório ele não deve trazer, vamos lembrar muito bem, né, que esse relatório ele é preparado com uma certa antecipação, ele não deve trazer as chuvas e os efeitos dessas inundações e chuvas muito fortes no estado de Iowa, que é um dos grandes estados importantes no cinturão lá nos Estados Unidos. Essas chuvas aconteceram no último final de semana. Então, lembrando, né, como esse relatório ele é preparado com uma certa antecipação, como essas chuvas foram no último final de semana, esses possíveis estragos que ainda são mensurados, eles ainda devem ser contabilizados. A gente ainda não deve ver esses estragos ainda nesse relatório. Então, mas o Vanin ele traz aqui um ponto, que uma consultoria local, ela fala que até 5% do estado de Iowa foi afetado, principalmente para a soja. E esse relatório, então, que foi realizado no começo do mês, não deve trazer, então, se houve uma redução de área, quanto de soja foi afetado, enfim, se realmente esses 5% procedem ou não, se foi mais, se foi menos. Então, essa informação deve ficar para ser apurada mais para frente, né, daqui a alguns dias, né, ou se houve alguma redução de área colhida. Só para a gente ter noção, aqui o estado de Iowa, ele é o segundo estado quando a gente fala na produção de soja e o primeiro estado, o estado mais importante na produção de milho lá nos Estados Unidos, só para a gente ter uma noção da grandeza disso e da importância da gente ficar ligado, então, na apuração de como que deve ficar essa questão das chuvas, se elas afetaram de fato e em qual proporção, podemos dizer assim, afetaram o estado de Iowa. Então, e no geral, segundo o Vanin, o clima americano ele deve continuar favorável, porém nas regiões que choverão mais, né, como por exemplo Iowa, deve chover mais ainda. E nas regiões que precisavam de chuvas, vamos lembrar que alguns dias atrás a Carlinha ela trouxe aqueles mapas, né, de clima dos Estados Unidos, dá para recuperar isso nos últimos episódios do Bom Dia Agronegócio. E nas áreas então que estavam precisando de chuvas, a gente deve ver algumas precipitações, principalmente no leste do cinturão do milho, né? Então, do cinturão do milho, cinturão da soja, né? Que é onde a gente precisava ver essas chuvas caindo. Então, as condições que estavam até caindo das lavouras, as condições em Indiana e Illinois, que caíram bem nas últimas 2 semanas, devem ter, tanto no milho quanto na soja, a gente vê essas chuvas indo para essas regiões e deve trazer um certo alívio. Então, no que isso, né, costurando toda essa colcha de retalhos, o que isso culmina? O mercado ele continua precificando baixo risco de quebra na safra e, na verdade, a gente pode ter uma combinação de um relatório de estoques trimestrais com estoques maiores e também uma revisão da intenção de plantio que pode trazer até um leve aumento tanto para a soja quanto para o milho, segundo o Eduardo Vanin, da Agriinvest Commodities. Então, essa é a estimativa de mercado do relatório em relação ao relatório do mês de março, tá certo? E aí agora a gente parte para o nosso terceiro destaque, terceira notícia do dia. Vamos lá. E a gente passa a falar, vira a nossa chavinha, vamos falar sobre o mercado de carne suína, informações que partem do CPEA. E só um lembrete para você, hoje é quinta-feira, tem mercado da suinocultura independente, no final da tarde sempre eu trago um textinho para vocês aqui no Notícias Agrícolas, fazendo um apanhado das principais bolsas de suínos que são realizadas geralmente nas principais praças aqui do Brasil, todas as quintas-feiras. É um trabalho exclusivo aqui do Notícias Agrícolas, então vocês fiquem ligados que tem também esse pontinho aí, né? Além da gente falar da informação, né, das informações de preço no mercado de suínos que tem a ligação com as integradoras e com as cooperativas, falamos também sobre os preços no mercado independente. Então vamos lá. As cotações dos produtos suinícolas acompanhadas pelo CPEA, elas devem encerrar o mês de junho com elevação, e esse seria o segundo mês consecutivo de avanço nos preços. E de acordo com os pesquisadores do CPEA, o excelente desempenho nas exportações brasileiras e a procura aquecida no mercado doméstico explicam um movimento de alta nos preços. Vamos lembrar que também a gente traz aqui no Notícias Agrícolas toda semana um levantamento a respeito das exportações não só de carne suína, mas de outros produtos do agro brasileiro. E o que a gente tem visto? O desempenho indo muito bem em volume, mas um pouco mais fraco nas receitas. Tanto para carne suína, quanto para carne de frango, tanto para carne bovina. É isso que a gente vê para as proteínas brasileiras. Mas seguindo então aqui falando das informações da carne suína aqui pelo CPEA.
Então, o mercado doméstico também explica essa alta nos preços, continuando aqui o que diz o CPEA, e vale lembrar que os meses mais friozinhos, apesar da gente não estar vendo muito frio aqui em várias regiões do país, eles acabam aumentando, é sazonal também essa procura doméstica mais aquecida nos meses de inverno, porque feijoada, enfim, isso acaba trazendo também um mercado mais aquecido aqui internamente. E dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados e analisados pelo CPEA, mostram que nessa parcial de junho, trazendo 15 dias úteis, foram embarcados 70,2 mil toneladas de carne suína in natura. A média diária de escoamento, ela está em 4,7 mil toneladas, ou seja, 7,3% acima do que foi em maio desse ano e 1,2% acima do que foi junho do ano passado. E no mercado interno, os pesquisadores do CPEA explicam que a forte demanda observada, sobretudo na primeira metade de junho, somada à oferta reduzida de animais em peso ideal para abate, vem mantendo, portanto, esses valores mais elevados, então, em patamares mais acima. E aí a gente também precisa pontuar a questão dos custos de produção. Quando a gente olha para a suinocultura brasileira, a gente já viu momentos de muita crise, e, inclusive suinocultores independentes, que são aqueles que arcam com todos os custos, sem o respaldo de uma cooperativa ou de uma integradora, perdão, eles acabaram ali se endividando bastante, então ainda lidam com esse rombo no caixa. Então a gente tem que seguir observando, e principalmente os suinocultores, observarem a melhor janela de compra para o milho, a melhor janela de compra para o farelo de soja, que são os principais componentes da ração desses animais, e inclusive observando essa questão do dólar, lembrando que muitos insumos na produção de rações, produtos veterinários para uso então na produção suinícola, são dolarizados. Então olho vivo e faro fino para você, suinocultor brasileiro. E aí a gente passa então para o nosso quarto destaque aqui no Notícias Agrícolas. E essa é uma data comemorativa, e principalmente a gente aqui que está no interior de São Paulo, mas se a gente for observar, para o Brasil inteiro, já que conhecimento, tecnologia e essa divulgação, e esse, como que a gente pode dizer, essa distribuição de conhecimento vai para o Brasil inteiro. O Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, completa hoje, nessa quinta-feira, dia 27 de junho, 137 anos de fundação. Então é uma data bastante importante. A gente sabe que o IAC ele tem pesquisas muito, muito, muito relevantes aqui no Brasil, principalmente voltadas para a área de café, cana-de-açúcar. E aí, quando a gente olha aqui mais para o estado de São Paulo, mais para a região sudeste, mas a gente vê desenvolvimento, inclusive, em outros setores do agronegócio. A gente vê melhoramento em feijões, por exemplo. A gente vê muita questão ligada a manejo, além desse desenvolvimento de novas cultivares, de cultivares mais tecnológicas ou adequadas para outras regiões do país. Então a gente tem essa data bastante importante e como parte das celebrações desses 137 anos do IAC, dos anúncios é de uma patente de um método para retardar o amadurecimento de frutos no pós-colheita. E isso visa a preservação dos frutos de modo a tornar mais viável o transporte e a comercialização. Olha só que coisa bastante bacana, né? Você traz não só uma data comemorativa, mas você coloca ali também uma patente de algo tão importante assim que vai ajudar a fruticultura brasileira. E a pesquisa que gerou esse resultado, ela foi desenvolvida no curso de doutorado da pós-graduação em agricultura tropical e subtropical do IAC em Campinas. Então, é um momento bastante importante, é um instituto muito importante, apesar dele ficar localizado aqui no interior de São Paulo. Todo o conhecimento, toda a tecnologia, toda a informação que é gerada nesse instituto, ela é espalhada Brasil afora. Graças a Deus a gente tem aí, então, esse agro e essa ciência andando de mãos dadas para e passo para a gente desenvolver cada vez mais o agronegócio brasileiro e o pós-colheita nesse caso, então, como é essa pesquisa que vai ali desenvolver essa patente, então, para preservação dos frutos no pós-colheita, para poder melhorar o transporte e o armazenamento e a comercialização desses frutos. E agora a gente passa para o nosso último destaque, a nossa última notícia da manhã. Lembra que a Carlinha trouxe ontem uma informação, inclusive um texto que eu escrevi aqui para o Notícias Agrícolas, de uma disputa comercial entre China e União Europeia. O que acontece? A União Europeia estabeleceu taxas maiores para a importação de carros elétricos vindo da China, e aí a China não gostou muito disso não. Contra-atacou.
contra-atacou, então, portanto, desculpa aqui a falha no meu ponto, contra-atacou colocando ali uma investigação antidumping das importações por parte da China de carne suína vinda da União Europeia. Vamos só lembrar aqui no contexto, então, que a China ela importa muito dos chamados miúdos internos ou miúdos vermelhos de suínos vindos da União Europeia. A União Europeia ela fornece a maioria, o grande volume que a China consome desses produtos vem da União Europeia e são produtos que são muito apreciados na culinária chinesa. E aí, então, a China, para contra-atacar, colocou aí essa investigação antidumping que pode durar entre 1 ano e prorrogar para 6 meses. Então, a gente tem esse cenário e é uma disputa de gigantes, lembrando que não são todos os países que são grandes players na suinocultura. O Brasil, vamos lembrar, é o 4º maior produtor de carne suína e o 4º maior exportador de carne suína, exporta grande parte do seu volume para a China, mas não tem essa tradição e nem tantas habilitações assim para exportar esses miúdos internos, miúdos vermelhos para a China, ou seja, não seria o Brasil o primeiro ali a se colocar ali para suprir essa lacuna na China, tanto pela questão da quantidade quanto pela questão das habilitações. Então, segundo em fontes que não preferiram não se identificar, mas que falaram comigo aqui no Notícias Agrícolas, disseram que a China está ali com a caneta na mão. Se a China resolver assinar essas habilitações, o Brasil pode ali passar a aumentar os seus volumes de miúdos vermelhos exportados para a China. Mas aí vem o desdobramento desse assunto. No final da tarde de ontem, a gente teve a informação de que a União Europeia decidiu ali, então, negociar com a China, né? Vamos ali rever essa questão das tarifas. Será que a gente está pesando um pouco a mão, né? Por quê? Essa questão desse possível embargo, né, dessa revisão, dessa investigação antidumping, ela impactaria muito severamente a União Europeia, e principalmente alguns países como Espanha, Dinamarca, Holanda, que exportam grandes volumes, né, que tem como grande carro-chefe na exportação de proteína suinícola o mercado chinês. Então, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Então, informações da Bloomberg, que eu estou aberta aqui nesse momento. A União Europeia ela revisou marginalmente as suas tarifas propostas sobre a importação de veículos elétricos da China, depois de receber, então, mais informações, porque daí o que acontece? Empresas que são afetadas vão ali bater na porta né, dos seus governos e falar, olha só, peraí, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, essas informações passadas pela Bloomberg, as empresas afetadas, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto e que falou com repórteres da Bloomberg em condições de anonimato, trouxeram essa informação de que a União Europeia está disposta a negociar. Então, outros produtores de veículos elétricos da China que colaboraram nesse inquérito, mas que não foram incluídos né, nesse balaio aí de informação em relação às exportações de veículos elétricos da China para a União Europeia, eles ponderaram né, que eles estarão sujeitos, a um direito médio ponderado de 20,8%, enquanto as empresas que não colaboraram enfrentarão uma taxa adicional de 37,6%. Então, o que a gente vê, né? A gente vê essa ameaça de retaliação da China com essa investigação antidumping e as conclusões de uma investigação também sobre bebidas alcoólicas da União Europeia que deverão ser divulgadas nos próximos meses. E Pequim alertou que poderia atingir, inclusive, outros mercados agrícolas da União Europeia, como lácteos, por exemplo. Então, a gente vê essa questão escalando, né? E as duas partes que precisam se entender de alguma maneira, né? Poder, então, entrar em um possível acordo. A China tinha estabelecido até o dia 4 de julho, para que, esse 4 de julho próximo agora, semana que vem, para que a União Europeia decidisse, então, por uma taxação menor em relação aos veículos elétricos importados da China. Vamos lembrar que a gente tem indústrias automotivas muito fortes, inclusive de carros de luxo lá na União Europeia. A gente pensa na Alemanha, por exemplo, que seria um país afetado. Inclusive foi Bruxelas que começou a puxar o fio dessa meada, tentando ali aumentar para 48% a taxação da importação desses veículos elétricos. Aí a China falou, pô, peraí, né? Então vamos pegar onde dói a ferida, no sentido contrário, né? Então, é isso que está acontecendo, são essas informações que a gente tem dessa possível disputa, desse vai e vem. E agora,
Mudando um pouquinho de assunto, eu deixo com vocês a informação, então, com o quadro No Campo da Lei. Dessa vez, quem vai falar com vocês é a Carla Brum, que é advogada e sócia da João Domingos Advogados. Vai falar um pouquinho de Plano Safra com vocês. Fiquem ligados. Na última terça-feira, dia 25, o governo federal anunciou o adiamento do anúncio do Plano Safra. Agora será anunciado no dia 3 de julho, às 10 horas da manhã. Esse atraso preocupa muito todo o setor. Diante de um cenário de crise no agronegócio, esse adiamento gera muitas preocupações. E uma dessas preocupações será quando os produtores rurais terão acesso a essa nova linha de financiamento tão fundamental para essa classe, para esse setor, que sustenta o PIB brasileiro em 42%. A Frente Parlamentar da Agropecuária percebeu uma certa desorganização por parte do governo federal, o que gera muitas desconfianças sobre como será esse novo Plano Safra. Será que vai atender às expectativas de todo o setor, responsável por grande parte do nosso PIB? Será que a produtividade vai continuar sendo a esperada para esse ano? Ainda não foi informado quais serão os valores liberados nesse plano. Talvez não chegue aos 500 bilhões esperados por todos os agropecuaristas. Talvez não seja exatamente o modelo que estava se esperando no ano passado. Esse atraso também pode significar um atraso de mais uma semana para a tomada de recursos pelos produtores. Isso pode atrasar a janela de plantio. Essa é uma das preocupações de todo o setor. O Plano Safra é responsável pelo financiamento de micro e pequenos produtores rurais, que representam 80% dos 5 milhões de produtores rurais que nós temos no Brasil. E daí eu peço total atenção de você, produtor rural. Cuidado com a venda casada. O Plano Safra tem como objetivo gerar subsídios para que você possa ter acesso a uma linha de crédito com taxas de juros que sejam razoáveis, justas e que possam ser pagas pelo seu fluxo de negócios, pela sua capacidade financeira e operacional. A venda casada pode destruir todo esse objetivo e onerar ainda mais o custo de financiamento da produtividade. A venda casada pode ser um malefício tão grande para o seu negócio que pode gerar uma crise que pode te levar até a insolvência. Você, produtor rural, preste muita atenção quando for até uma agência bancária tomar o crédito do plano que vai ser anunciado no próximo dia 3 de julho. Pode ser que o gerente bancário ofereça a você alguns produtos não bancários que estariam vinculados à liberação desse crédito. Isso é chamado de venda casada. Isso é proibido. Os valores subsidiados pelo governo são destinados à produtividade, são destinados ao uso exclusivamente da produção rural. O custo de 6% a 8%, que é o custo esperado para esse tipo de financiamento, não pode ser aumentado pela compra de produtos que nada tem a ver com o seu negócio. Fique muito atento com isso. Outro ponto muito importante é que os juros para financiamento não podem ultrapassar 12% ao ano. Esse é o limite constitucional para aplicação no Plano Safra de pequenos e microprodutores rurais. Fique atento a isso. Você que nos acompanha no Bom Dia Agronegócio, fale para nós aquilo que é mais relevante que a gente traga aqui para você. Fale aqui nos comentários e a gente retorna, te dando as notícias mais atuais e atendendo a sua necessidade, produtor rural.
E estamos de volta aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. Vocês perceberam, então, informações bastante relevantes e importantes vinda da advogada, então, Carla Brum, que veio, então, com essas informações para nós aqui no quadro No Campo da Lei. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, informações que partem do CPEA. Vejam só, em busca de ajuste, o mercado deve avaliar confinamento, clima e exportação. Então, o que a gente tem aqui de informação para você no dia de hoje a respeito disso, então, trazidas pelo CPEA? Após sucessivas quedas ao longo da primeira metade do ano, os preços do boi gordo coletados pelo CPEA têm tido uma maior depressão nessa virada de semestre. Então, os pesquisadores do CPEA dizem o seguinte, que os agentes estão em busca de valores que se ajustem melhor às condições atuais de mercado. Levantamentos do CPEA mostram, inclusive, que a oferta de animais a pasto para abate diminuiu consideravelmente, ao mesmo tempo em que aumentam os lotes de confinamento no preenchimento das escalas. Daqui para frente, os pesquisadores do CPEA recomendam o quê? Que sejam analisadas as estimativas de volumes de animais confinados, as previsões climáticas e a tendência de exportações. Vamos lembrar que o inverno ele deve ter a influência do Laninha, com tempo seco e temperaturas acima da média, tanto para o sudeste quanto para o centro-oeste. Então, olho vivo e faro fino nessas questões, né, que a gente deve ver, inclusive, afetando não só as intenções de confinamento, como também custos de produção, que nada mais é também do que estar ligado com algo que vai impulsionar ou não o pecuarista a querer confinar mais ou menos, né? E a oferta de pastagens, portanto, deverá estar escassa, conforme os pesquisadores do CPEA apuraram. Os embarques de carne bovina, por sua vez, costumam se intensificar no segundo semestre. Vamos lembrar que nesse primeiro semestre a gente já tem números consideravelmente bons para as exportações de carne bovina. Lembrando, como eu falei anteriormente, né, tanto para carne bovina, quanto para carne suína, quanto para carne de frango, os volumes exportados, eles estão bastante consideráveis, eles estão sendo considerados pelos analistas de mercado volumes importantes, mas a arrecadação, infelizmente, ela está aquém do esperado. Mas em questão de escoamento, para efeitos de escoamento de produto, a gente tem ido bem. Então, vejam só. Por sua vez, então, as exportações que costumam se intensificar no segundo semestre, nesse ano, além dos sucessivos recordes nos últimos meses, a valorização no dólar deve manter, então, as vendas de carne brasileira em patamares aquecidos no mercado externo. Lembra que a gente falou desse repique do dólar? Lembra que a gente falou da questão de que o dólar é essa variável, então, da incerteza, né? A gente percebe, né, que tem incerteza em vários pontos do mundo acontecendo, inclusive aqui no Brasil, incertezas políticas e econômicas acontecendo por aqui. A gente vê aqui na América do Sul, a Argentina, a Bolívia, por exemplo, com a tentativa de golpe militar tentando tirar, então, o poder do lugar, né? A gente vê guerras acontecendo na Europa, a gente vê guerras acontecendo no Oriente Médio, todos os investimentos, os investidores que não gostam de risco vão para onde? Para a variável mais segura, que é o dólar, e é por isso que a gente está vendo esse cenário, e a gente segue aguardando, então, o Ronald Macuco para a gente conversar um pouquinho mais sobre o mercado do boi gordo. Vamos dar uma olhada, então, nas ações da China, informações da Reuters, a agência de notícias internacional. As ações da China, elas fecharam em queda nessa quinta-feira, depois que os lucros industriais do país cresceram em ritmo muito mais lento em maio, enquanto os investidores aguardam dados da atividade industrial a serem divulgados no domingo. Em Hong Kong, as ações de energia e tecnologia pressionaram para baixo o índice referencial. Os lucros industriais da China, eles aumentaram num ritmo acentuadamente mais lento em maio, destacando as dificuldades enfrentadas pela segunda maior economia do mundo, uma vez que a demanda doméstica ela está fraca e prejudica o crescimento geral do país. Então, são essas as informações que a gente tem. Inclusive, informações do setor imobiliário da China e em Hong Kong não reagiram positivamente, as ações, né, desses setores não reagiram positivamente depois que Pequim anunciou medidas na quarta-feira para reduzir o custo de compra de uma casa. Vale lembrar que a China já teve vários problemas em relação a incorporadoras imobiliárias, vamos lembrar daqueles casos da Evergrande, daqueles calotes, enfim. E o setor imobiliário na China é algo que representa bastante ali no balaio da economia chinesa, né? Quando a gente fala na segunda maior economia do mundo,
moradia é uma questão bastante importante, alimentação também é uma questão importante, que é algo que a Carlinha sempre traz aqui no Bom Dia Agronegócio, que a segurança alimentar é um ponto pacífico ali na China. E a gente segue, então, observando essas informações, já que a China é um dos nossos principais clientes em vários produtos do agronegócio. E a gente estava falando de mercado do boi gordo, vamos retomar esse assunto, então, com o Ronald Macuco. Ronald, você já está com a gente? Tô sim, bom dia Letícia, como é que você tá? Tudo em Bom paz? dia, deixa eu apresentar oficialmente, então, o Ronald Macuco, que é consultor comercial da Pátria Agronegócios. Na nossa Quinta com a Pátria, não temos Matheus, mas temos Ronald Macuco hoje com a gente aqui no Bom Dia Agronegócio, com o seu belo chapéu representando o Getúlio da Pátria. Muito bem-vindo, meu caro. Bom dia, vamos lá Letícia, mercado bem, é, eu poderia dizer que há umas lacunas e preços melhorando pro boi, e quando eu olho para o atual momento, Letícia, o que nos preocupa só é um diferencial de base ainda muito longo para o interior do Brasil, pensando no boi. Quando eu olho para o preço de reposição, isso mantém muito firme na região central do Brasil, sul do Brasil, norte ainda continua muito defasado os preços, tendo reajuste aí no decorrer do mês de maio, entrou no junho um pouco pesado, mas acreditamos em melhoras para a reposição. Quando eu olho para o preço do milho, Letícia, esse é o único fator para quem está aqui, que eu acredito que a maioria dos que nos assiste hoje é sojicultor, milhocultor, está colhendo milho, o preço está muito ruim e estimula o confinamento, Letícia. Então, assim, preços melhorando na B3 em São Paulo, mas no interior ainda muito lento, e o preço do milho muito interessante, pensando no boi do segundo semestre. Então, a gente pode ter um incentivo ao confinamento nessa reta final de ano, e aí traz uma atenção para um boi futuro fazer alguma trava ou não. Ronald, eram essas informações que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, dessa questão do confinamento. Você comentou do milho, né, que vai impulsionar, que vai mexer com essa questão dos custos de produção, mas e quando a gente olha para o dólar, por exemplo, como que a gente consegue ligar esse estirão do dólar pensando tanto nos custos de produção, né, na operação aqui no mercado interno, quanto também nas exportações, o quanto que isso vai motivar ou desmotivar frigoríficos e também confinadores? Letícia, o dólar ele interfere tanto no preço do milho, como também no preço do arroba. Quando a gente Uhum. olha a nossa arroba hoje, Letícia, é uma das arrobas mais baratas do mundo. A gente está com a arroba paga ao produtor rural, Letícia, pegando um indicador CPE e uma arroba próximo a US$ 40 por arroba. Quando eu olho em outros países, a arroba chega a 60, 80, Estados Unidos até US$ 90 a arroba. Então, sim, o Brasil tem uma arroba muito barata e volume para exportação. E a exportação de carne já mostra isso. A gente está exportando recorde após recorde, comparado em volume, não em preço pago. Então, o pecuarista está recebendo menos, o preço pago, infelizmente, fica nas cadeias subsequentes aí, que está tendo margem um pouco melhor na exportação, mas preço pago ao pecuarista, infelizmente, nesse momento não é tão interessante. Teve leve melhora em Praça Paulista. O que nos traz uma atenção é esse dólar mais aquecido faz. O dólar subiu dos 5,20 para os 5,50 e o boi não subiu na mesma velocidade. Será que o boi vai ter essa alta nos próximos dias? É isso que a gente está olhando. E os contratos futuros, Letícia, na Bolsa, já mostra isso, tá, Letícia? Hoje é um boi de 225 em Praças Paulista. Quando você olha para novembro, dezembro ontem flertou os 250. Então é R$ 25 por arroba a mais. Já dá para o pecuarista, confinador, pensar pelo menos em fazer um preço mínimo. Se subir mais, ele está ganhando. Se cair, ele já garante um preço R$ 25 acima do atual patamar de hoje. E, Ronald, como que a gente deve observar as questões do clima nesse momento? Porque a gente está vendo aqui, vai ter nesse segundo semestre um efeito do Laninha, centro-oeste e sudeste bastante afetados por esse tempo mais seco. Como que também o pecuarista olha para esse cenário nesse momento? Letícia, o clima foi algo muito peculiar esse ano dentro da pecuária, porque o clima fez com que pecuarista segurasse um boi um pouco mais
dentro do maio, no final do abril, entrando no junho, fazendo com que as escalas de abate fossem uma das maiores nas primeiras 2 semanas do mês de junho, foi uma das maiores da história já acompanhada. Quando eu olho, o clima também interferiu diretamente no custo de produção, que aí é o milho. Só que a área de milho ela perdeu muito nesse ano 24. Só que o preço pago ao milhocultor caiu muito também, porque a exportação, no atual momento, ela é uma exportação muito ruim. Quando você olha os line-up destinado a milho, destinado ao mercado internacional, o nosso milho hoje ele é caro para quem compra, barato para quem vende. Então, quando você olha no interior da Rondônia, interior do Mato Grosso, Goiás ainda, até Paraná o milho de 48, agora para o Safrinha, Goiás 45, Mato Grosso, depende da região quem está aqui nos ouvindo, 35, 38, região da 163, onde tem algumas indústrias de etanol, é o milho de 40, mas a correlação hoje de saca de milho para a produção de arroba está muito interessante. Se eu vendo esse milho a 34, 35 no Mato Grosso, ele é um milho que não estimula uma rentabilidade e natividade nesse atual momento. Mas se eu transformo esse milho em uma arroba produzida, eu consigo produzir uma arroba de 110, 120 e consigo vender ela no mercado a 180, 185. Então eu vejo que a intenção do confinamento para o segundo semestre, o próprio IMEA já trouxe isso, deve aumentar. Aumentar pelo quê? Porque o milho, mesmo com a área menor, veio uma produção razoável do mercado, exportação baixa, isso estimula o confinador. Quando eu olho o dólar justifica a exportação continuar firme para essa reta final do ano, Letícia. E, Ronald, quando a gente olha aqui para o consumo interno, como que a gente consegue observar a questão de demanda? A gente sabe que a oferta aqui foi a grande vilã, vamos dizer assim, né, na questão dos preços, quando a gente olha para esse primeiro semestre. Como que deve ficar em relação da oferta e também da demanda interna aqui no Brasil? O segundo semestre deve melhorar? Essas questões econômicas que a gente está vendo, como que isso deve contribuir ou não para essa questão? Letícia, vamos trazer um pouco de número para quem está nos assistindo, não se pegar apenas no achismo. Hoje, 75%, 76%, um pouco mais, um pouco menos, depende do mês, da nossa carne produzida no Brasil, dos animais que vai para o abate, 75 a 76 é destinado para o mercado doméstico. Então, a economia doméstica ela é o principal formador de preço na gôndola do supermercado, que assim traz para o frigorífico e vai passar para o pecuarista. Exportação, já falamos aqui há 6 meses atrás, se a gente olha, mês após mês, exportando volume, mas preços muito ruins. Então, a exportação ela é crucial numa formação, mas ela não é o carro-chefe. O carro-chefe é a economia doméstica e, nesse momento, Letícia, infelizmente, está patinando devido governo federal com medidas que, desculpa dizer aqui, mas não é nada pró-mercado, ela é todas contra-mercado. Taxações rodando nos bastidores, sendo parada pelo Senado, PIS e COFINS. Não há um incentivo em consumo, não há um incentivo em crescimento da economia. Os nossos gastos públicos só aumenta dia após dia. Hoje a gente está aí, o tanto que a gente recarga imposto e o tanto que a gente gasta, ele está empatado, um tri de reais. Então é muito do que se espera da pecuária para os próximos 2 anos tem que vir da demanda doméstica. E nesse momento a gente perdeu correlação comparado aos últimos anos, que a gente esperava que poderia melhorar. O consumo até melhorou, porque há uma oferta de animais um pouco maior à disposição devido ao ciclo pecuário. Estamos abatendo muita fêmea, mas não por poder de compra da economia brasileira, do consumidor final. Então, infelizmente, quando a gente olha para o consumo doméstico, esse é o calcanhar de Aquiles, tá bom, Letícia? Para uma formação de preço na pecuária. E, Ronald, como que a gente pode ver como que estão as escalas de abate nesse momento? Você falou mercado físico aqui para a Praça Paulista, 225 arroba. Graças a Deus, porque no comecinho do mês a gente estava vendo preços ali do 216, a gente estava vendo preços bastante baixos. Essa escala, ela está andando como nesse momento? Letícia, teve uma leve melhora, mas em algumas regiões ainda continua um pouco alongado. Algumas regiões só tem boi destinado para o abate a partir do dia 15, do dia 12, a partir do dia 18
de junho. Então, a escala de abate ela andou um pouco em São Paulo, Goiás também, mas quando eu pego, Letícia, quando eu pego o preço de hoje em Praça Paulista, já é um preço muito interessante. Subiu nos últimos 12 a 15 dias, Letícia, em torno de R$ 10 por arroba. Era um boi, algumas casas aí que levanta preço físico. O próprio CPEA trouxe boi de 215, algumas casas 212, 213. Hoje já é um boi 225, então subiu em torno aí de 12 a 13 reais, Letícia. É um fator positivo no curto prazo e que mostra, Letícia, que tende a melhorar no decorrer dos próximos dias. Por quê? A gente está falando que o boi de pasto não é mais um artigo de luxo de todos. Quem tem o boi de pasto hoje, Letícia, é muito mais proveniente de alguém que queria segurar pensando numa melhora de preço, num encurtamento de escala. Mas não é uma realidade de todos. Quando você olha para o norte do país, esses animais de pasto também começam a se enxugar e fazer com que essas escalas ande até quando? Na minha visão, até agosto, até setembro tem espaço. Outubro e novembro, a gente tem que olhar muito as oportunidades que a B3 está nos dando. Um boi acima de 246, 247 para o agosto, para o outubro, para o novembro e dezembro, Letícia, eu já gostaria de montar um seguro de preço mínimo. Garantir um boi a 240, dormir com o meu custo de produção tranquilo. Se o boi subir mais R$ 20, eu perco um seguro de 4 a R$ 5 por arroba, mas vou vender meu boi mais caro. Mas se caso o mercado tem uma leve correção novamente, eu estou protegido. Faria isso para dormir tranquilo, pensando em quem vai confinar, que está nos ouvindo agora. Era isso que eu gostaria de saber, Ronald, pensando nos preços que a gente está vendo hoje, no físico e no futuro, né? Você inclusive trouxe ali uma diferença, trouxe um dezembro ali batendo na casa dos 250 que você falou? 250 flertou ontem na tela da B3 em alguns momentos, mas vamos pegar a realidade do outubro e do novembro, Letícia. Outubro Aham. 246, 247, novembro 248. Então, se eu olho para o mercado físico hoje, Letícia, que é um boi 225, eu estou falando de R$ 20 a mais. R$ 20 a mais, Letícia, vezes um boi de 20 arrobas, eu estou falando de R$ 400 a mais no período de uma atividade que vem com margens líquida muito apertada para os últimos giros. Ou seja, momento de fazer negócios ali olhando para as tabelas futuras, momento de fazer trava. Eu faria uma trava usando opções, tá, Letícia? E não usando contrato. Qual é a Uhum. diferença? Contrato, eu já garantia que esse seria o meu preço final. Aí você pega uma bolsa de 250, aí você coloca seu diferencial de base. Se for no Goiás, menos 15. Se for no Mato Grosso, menos 18. Vamos botar menos 20. Então, um boi de 250 seria no Mato Grosso 230. No Goiás seria 235. Mas eu não gosto de trabalhar usando contrato. Pecuarista que não tem o conhecimento, não tem entendimento ainda, é muito melhor. Você paga R$ 5, garante um preço mínimo. Se o boi continuar subindo, você perdeu R$ 5, você vai vender seu boi mais caro. Se o boi cair, a bolsa vai te pagar a diferença. Com custo apenas de R$ 5 por arroba, vezes um boi de 20 arroba, estamos falando de R$ 100 por boi. Você vai garantir um preço já próximo a R$ 240 para outubro, para novembro, para dezembro. É uma boa estratégia para quem quer fazer gestão de risco. E aí, você pode ter uma melhora na arroba? Pode. Você perde só R$ 5 e você continua participando. Se o mercado não acontecer, o seguro está aí para te proteger. Quem usa contrato, eu não gosto muito dessa modalidade, porque pode ser que o boi suba mais 10, R$ 15 e você está vendido na bolsa. Muitas vezes você não tem caixa para aguentar esses ajustes. É um teminho um pouco muito delicado aqui, para quem não tem conhecimento, mas assim, resumo. Faça o seguro da caminhonete, a put spread, que é o seguro de baixa, é como se fosse o seguro da caminhonete. Você paga. Se a caminhonete for roubada ou bater, você vai acionar a seguradora. No boi é da mesma forma, Letícia. Tá certo, meu caro. Muito obrigada pela sua presença aqui. Inclusive, ó, senhor Ronald Macuco da Pátria Agronegócios. Temos aqui, ó, Ana Cláudia Nascimento no nosso chat te elogiando. Ronald, suas análises são fantásticas. E é isso, né? A gente só traz gente de gabarito aqui no Bom Dia Agronegócio. Letícia, eu acho que para fechar, agradeço aí a Cláudia, é isso? Cláudia, né? E Ana Cláudia Nascimento. Agradeço a Ana Cláudia, mas o que talvez fechar aqui a nossa prosa hoje, Letícia, é que a conta está positiva para o boi de segundo semestre, porque custo nutricional, tirando aí talvez o farelo de soja,
que a soja teve uma melhora dentro do maio, dentro do junho. Ronald? Os demais ingredientes. Opa, voltou. Oi, Letícia. Deu uma travadinha Olhando pro aqui, mas já custo. voltou. Tá, olhando nesse momento, a colocar boi no coxo para o segundo semestre. Certo, Ronald, muito obrigada pelo nosso bate-papo. É sempre um prazer trazer você e o pessoal da Pátria com a gente aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Bom Dia Agro. Vocês são parceiraços da gente por aqui. Muito obrigada. Tá bom? A Carlinha já veio, falta você agora, tá? Me chama que eu vou. Tá aí, então, Tchau, tchau. Fica agora... com Deus. Obrigado. Opa! Tá aí, então agora vamos para a nossa interatividade, já que vocês estão acostumados a sempre conversar comigo pelo chat do YouTube, agora eu vou chamar vocês por aqui, hein? Vamos lá, a gente tem o Márcio Maciel, a gente tem vários sócios aqui que estão aqui no chat com a gente todo dia, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela interatividade. Márcio Maciel, a gente tem aqui o Fabiano também que está sempre com a gente, Francisco Garcia está falando com a gente diretamente de Gainesville, na Flórida. Olha só que chique, presença internacional aqui no Bom Dia Agronegócio. Jonathan Freitas, também outro sócio do Notícias Agrícolas do Bom Dia Agronegócio. Márcio Eno também, que está falando com a gente do Paraná. Muito bom dia, Márcio. Obrigada por estar aqui com a gente. Patrícia Domingos, nossa colega de trabalho aqui. Carla Mendes no chat também. Quem que achou que a Carla não ia estar aqui com a gente? Está aqui no chat, está acompanhando, fiscalizando. Espero que eu esteja cumprindo bem o seu papel aqui, minha amiga. A dona Eliana Carvalho, bom dia, dona Lica. Rita Camilo, também nossa colega aqui de Notícias Agrícolas. Lilian Henke, de Panambi, muito bom dia. Esfriou aí, hein, Lilian? 6 graus? Bom, aqui pra gente, aqui no estado de São Paulo, 6 graus já é para ficar de boca roxa já. Então, para vocês aí no Rio Grande do Sul, em Panambi, não sei como é, mas a Lilian também é outra que está sempre aqui com a gente, que eu sempre bato papo com ela aqui no chat. Olha só, o Valdinei José de Souza falando de Ourinho, São Paulo, divisa com o Paraná, perdão. Dionaldo Salles Oliveira tá falando de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, famoso LEM. Temos aqui o Zé Sérgio de Sorocaba, tá trazendo aqui, ó, informações sobre a União Europeia disputando esses produtos com a China. Estamos aí, ó, acompanhando essas informações. A Cris Rani também aqui com a gente. O Pablo, perdi aqui, ó. O Pablo, para reduzir as taxas de juros, o governo tem que reduzir os seus gastos, tem que diminuir a carga tributária, mas esse governo não está interessado em ajudar o povo. Abaixar ICMS para eles é impossível. Tá certo, Pablo, muito obrigada pela sua informação, pela sua participação aqui com a gente. Iranei Bueno, dando um bom dia para a gente diretamente de Londrina e perguntando o que eu tenho a dizer sobre o mercado do açúcar. Vamos lá, Iranei. Ó, o negócio é o seguinte, a gente tem as informações do fechamento do mercado no final da tarde de ontem e os preços estão subindo. Eu vou até abrir a tabela aqui, ó, no Notícias Agrícolas vou dar uma atualizadinha aqui para a gente ver como é que está a cotação do açúcar em Nova York. Olha só, a gente tem uma alta de 1,90% açúcar avançando no preço. E o que a gente tem de análise a respeito disso? A Índia, que é um dos nossos principais concorrentes na produção de açúcar, que é um grande player na produção de cana-de-açúcar, ela está lutando contra uma doença fúngica chamada podridão vermelha, que é num importante estado produtor de cana-de-açúcar, que obviamente eu não vou saber falar o nome, porque na Índia a gente tem alguns nomes de cidades bastante confusos, mas é um local ali na Índia de importante produção açucareira e está acontecendo a disseminação dessa doença que é a podridão vermelha. E aí o que a gente tem de informação trazida pela Virginia Alves, a nossa setorista, portanto, aqui no mercado de açúcar, que depois de iniciar o dia de ontem, a quarta-feira, com ajustes técnicos, o mercado do açúcar encerrou ontem com valorização nos preços nos terminais de Londres e de Nova York, e o mercado segue monitorando tanto as chuvas na Índia, quanto também essa doença, essa podridão vermelha, né? O mercado climático, a gente sabe também que ele comanda muito essa questão de precificação. Vamos continuar aqui na nossa interatividade. Olha só a Andressa Simão aqui com a gente. Nossa, o time todo do Notícias Agrícolas aproveitando para me acompanhar aqui no meu primeiro dia de Bom Dia Agronegócio, hein? Estou observando vocês também. Renato Lourenção, muito bom dia, Renato, outro sócio, bate cartão com a gente
no Notícias Agrícolas. Ó, a Carlinha, ela não tá de férias não, Renato. Se tem uma coisa que a mulher não tira, é férias. A Carlinha, ela tá no GAF, que é um evento sobre a cultura do agronegócio lá em São Paulo, tá junto com o Daniel Olive, nosso diretor aqui do Notícias Agrícolas. Então a Carlinha, ela tá trabalhando, tá de férias não. A mulher vai trazer informações pra gente. Vocês sigam de olho aqui no Notícias Agrícolas, hein? Tá certo? O Alberto Tesmer também. Bom dia, Alberto, sempre com a gente. Muito obrigada por estar aqui com a nossa equipe. Gilvan Baiano. A gente tem aqui também o Zé Sérgio. Temos o José Passarini Neto mandando um bom dia diretamente de Curitiba. Carol Carvalho também da nossa equipe do Notícias Agrícolas. Estou falando, gente, a nossa equipe está em peso aqui. Gilvan Baiano está nos Estados Unidos, também falando que o agro é muito forte. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a interação de todos vocês aqui com a gente, chamar vocês para acompanhar também o nosso Bom Dia Agro de amanhã. Eu vou estar aqui na bancada também, já que a Carlinha vai seguir na cobertura do GAF. Virginia Alves também, ó, apareceu aqui, tá todo mundo do Notícias Agrícolas, nossa redação ligada diretamente aqui. E eu queria terminar esse Bom Dia Agronegócio com um agradecimento muito especial a duas pessoas. Uma delas é a Carla Mendes, que é minha colega de trabalho, minha amiga aqui do Notícias Agrícolas, que confiou a mim essa cadeira aqui que ela ocupa com tanta maestria todos os dias no Bom Dia Agronegócio para trazer as informações para vocês. E também ao Lucas Santos, que está aqui no apoio técnico, dando toda a guarida para que esse programa ele saia da melhor maneira possível e que a gente consiga levar as informações até vocês. Então, a minha gratidão, a confiança dessas duas pessoas, especialmente, para eu poder ocupar esse lugar aqui, temporariamente, na ausência da Carlinha, que não está de férias, Carla Mendes está trabalhando. Então, um forte abraço a todos vocês. Amanhã, às 8 horas, estamos de volta aqui no Bom Dia Agronegócio. Até já!